sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Saúde e Nutrição. Eu me chamo Bárbara Costa, sou nutricionista e idealizadora desse projeto e hoje o tema é cirurgia plástica, mitos e verdades. Então estou aqui com a doutora Michele Rosa, que é graduada em medicina pela UFJF, cirurgia plástica pela UERJ, especializada em cirurgia de mama e contorno corporal. Seja muito bem-vinda, Michele, é um grande prazer te receber aqui. Bárbara, o prazer é todo meu, obrigada. Muita gratidão de estar aqui com você, uma ilustre nutricionista de Juiz de Fora. E estou muito feliz, muito obrigada. Obrigada a você. Pessoal, agora eu vou apresentar para vocês os nossos patrocinadores e vou deixar aqui embaixo algumas condições especiais para vocês. Então sigam e acompanham eles nas redes sociais. Rema, cuidados com beleza e saúde. Empório Life, padaria artesanal com opções deliciosas e saudáveis. Clínica Bárbara Costa, clínica de nutrição integrativa e cuidados humanizados. Salsa Fit JF, refeições personalizadas de acordo com o protocolo nutricional. Medicalis, farmácia de manipulação com atendimento personalizado, agilidade, segurança e eficácia. Natural Life JF, loja de suplementos online de Juiz de Fora, levando saúde até sua casa. Toque Criativo Brand, aprenda a usar o digital a favor da sua marca. Bora para o nosso bate-papo? Vamos! Então, como foi a sua escolha pela cirurgia plástica? Então, eu acompanhava a cirurgia oncológica e a oncologia clínica até eu me descobrir. As minhas orelhas, elas eram em abano e eu fui submetida a um procedimento. Eu estava no 7º período de medicina. E o resultado daquilo ocasionou tamanha autoestima. Eu mudei de pessoa, né? Então, depois daquilo eu andava com o cabelo igual assim, pra cima. E eu gostava muito de nadar e eu me lembro que a cada mergulho eu tampava meu cabelo e aquilo me proporcionou um ganho muito grande. Um ganho na minha autoestima, um ganho na minha capacidade. E eu falei, ponto, eu tenho que ser cirurgiã plástica, eu tenho que entregar essa felicidade para as pessoas. Foi isso. Então eu saí da cirurgia oncológica, comecei a acompanhar a cirurgia plástica. Isso foi no 7º período de medicina. Aí eu estudei para isso e hoje assim, eu me encontrei, não me vejo fazendo outra coisa, graças a Deus. Legal demais. Já dando um link nisso, né? A minha primeira cirurgia plástica também foi autoplastia. A gente cresce passando um pouco de bullying, né, na infância. E aí veio a minha adolescência também, na qual eu fui para academia e a gente tinha que prender o cabelo, né? Eu sempre arrumava um jeito de esconder as orelhas. E no final da faculdade, né, próxima à formatura em si, eu tomei a decisão de fazer a minha cirurgia, que foi muito bom, né, porque eu não conseguia pensar em um penteado no qual minha orelha aparecesse. Então, acabou dando tudo certo e realmente é o que você citou, né, a autoestima da gente muda muito e foi muito positivo para mim. Muito. E é incrível, assim, uma coisa na cirurgia plástica, eu já era completa, mas aquilo era um ponto que realmente não me fazia... me deixava um pedaço de mim. Então, quando eu fiz a cirurgia, realmente eu me completei, assim, eu vi que como que eu não tinha feito aquilo antes, como que meus pais não tinham, né? Mas foi na hora certa, eu acho que foi sensacional. E literalmente, né, quando a cirurgia é um sonho e é bem indicada, isso gera muita liberdade, né? Já dando um link nisso também, a minha segunda cirurgia e última, né, foi a mastopexia com prótese, pós amamentação, no qual eu já tenho uma tendência muito grande à flacidez, as minhas mamas caíram muito e a minha autoestima nessa época não estava legal, pós-parto, muita coisa acontecendo, e foi outra coisa que aumentou muito a minha autoestima, melhorou muito a forma como eu me sentia. Mas assim, cirurgia plástica é o seguinte, para você realmente ter esse resultado que a gente teve, essa felicidade, não adianta você simplesmente, eu vou fazer cirurgia plástica, vai resolver. Não é assim. Para ter um resultado sensacional e a pessoa ficar feliz, tem que ter realmente uma felicidade já interna. A pessoa, aquilo ali é um detalhe, é um refinamento. Se ela não está feliz, qualquer coisa que ela fizer não vai adiantar. Então eu já era uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, amava muito a medicina, eu cuidava dos meus pacientinhos com câncer, que eu era muito feliz. Mas eu vi que aquilo ali, realmente eu falei, pronto, é minha vida, é isso que eu vou me entregar e realmente é hoje que eu me entrego, eu só me enxergo isso, né? E hoje eu foquei muito em duas coisas, que são as mamas e o contorno corporal, principalmente de mamães. Então assim, eu gestei duas, você gestou uma e a gente sabe realmente o estrago que faz, né? Então é muito bonito as pessoas, ai que barriga linda, né? E passa lá, né? Quando o bebê tá ali. Aí depois, quando o bebê não tá mais ali, as pessoas
começam a olhar assim, né? E a mãe às vezes fica muito angustiada com aquilo que ela vê, né? Mas para mim, cirurgia plástica, eu consigo entrar na história do paciente quando ele já está feliz e quando ele bota a cirurgia plástica como um refinamento para ficar mais feliz. Cirurgia plástica, ao contrário, trazer felicidade numa pessoa que está triste, eu não acredito, sabe, Bárbara? Sem dúvida. Importante até a gente citar o caso do alinhamento pós-bariátrica, né? Até as cirurgias reparadoras, porque esse alinhamento de expectativa do paciente, né, é algo que, inclusive, você vai provavelmente citar, essa questão psicológica, ela acaba interferindo muito nesse equilíbrio, nessa balança, né? Você vê que o pós-bariátrico, antes, ele teve que fazer um trabalho psicológico muito grande, né? Então, assim, hoje eu encaro no meu consultório a presença, como é importante a presença do psicólogo. Às vezes a pessoa fala, mas eu não preciso de psicólogo, né? Aí eu falo, precisa sim, para saber se você realmente vai ficar feliz com isso que vai ser entregue, né? E é sensacional quando você une tudo na cirurgia plástica, né? Eu falo para o meu paciente assim, olha, muito mais do que você quer ficar feliz, sou eu querendo fazer você feliz. Então eu tenho mais de 10 anos de atuação, então o que eu fiz hoje? Eu fui afunilando tudo que eu fui aprendendo, eu fui vendo que sem a presença de um nutricionista, um endocrinologista, fisioterapeuta, dermato, a gente não é nada. O cirurgião plástico não é nada, não existe a mágica, né? Então, hoje eu estou muito feliz com o caminho que eu estou seguindo, sabe? Tá maravilhosa e só brilhando. Obrigada. E, Michele, conta pra gente, quais são as cirurgias que são mais buscadas no consultório? Então, o meu consultório, na verdade, hoje, o que mais eu recebo? Porque eu acho que eu também fechei um pouco, né? Hoje é mama, principalmente prótese. Ai, cirurgia de prótese eu amo. E, aliás, eu falei que eu não acredito na mudança externa para interna, mas eu acho que prótese de mama, quando a pessoa não tem nada, tipo assim, quase um menino, assim, aquela mama muito infantil, eu acredito sim na mudança externa para interna. Porque as nossas mamas são um símbolo. Como é que uma menina, às vezes uma adolescente, ou mesmo com seus 18 anos não tem nada, né? Como é que aquilo está compondo o corpo dela? Então, sim, essa mudança eu acredito, né? Agora, qualquer outro eu falo, não acredito, né? Então, meu foco é mama, de aumento, adoro, amo. Mastopexia, eu realizo praticamente todas as técnicas que eu gosto, mas quem vai decidir as técnicas realmente é o paciente, que vai me ajudar nisso. Contorno corporal. Lipoaspiração também, amo, sendo das que eu mais gosto HD, eu fazer. queria, hein, Michele? Então prótese, mama e contorno corporal, são os que eu mais gosto. O contorno corporal, ele vai envolver a papada, os braços, culotes, né, a parte das costas, enxertia glútea, porque gordura, Bárbara, te conta uma coisa. Para alguns ela é péssima, mas pra gente a gordura é uma coisa assim, presente. A gordura tem células germinativas, a gordura consegue se transformar em outro, ela melhora a qualidade de pele, volumiza. Aí é muita coisa que ela pode fazer pela gente. Então a gordura, para o cirurgião plástico, quando ela está no lugar certo, é sensacional. Legal. E hoje, né, na mídia mesmo, nessa questão da internet, a gente vê muito essa busca também pelo corpo perfeito, né? Da Virgínia, né? Todo mundo fala da Virgínia no consultório. Eu também queria aquela barriga maravilhosa. Aí eu já falo assim, gente, esquece. Primeiro que a Virgínia deve ter tanto profissional ali. Ela tem uma boa nutricionista, endocrinologista, o dermato dela deve ser sensacional. O cirurgião plástico, sim, maravilhoso, eu tenho certeza que é. Mas a Bárbara a Virgínia é um conjunto de coisas. E é sensacional. Estimulador também, né? Ela me parece uma pessoa assim que... Ela tem uma boa qualidade de pele, né? Então, pensou em lipo HD, hoje pensou na Virgínia, né? Ela teve 2 gestações e tá lá com aquele corpo. Por quê? Qualidade boa de pele, né? Então, eu sempre falo que realmente quem não queria ter o corpo dela. Mas é muito fácil você querer o corpo dela e querer fazer uma cirurgia plástica e ponto. Cadê a sua nutricionista para poder te ajudar, né? O seu educador físico que vai lá, faz uma boa qualidade de parede abdominal, um fortalecimento, né? Então é isso. Sem dúvida. E, Michele, muitas pessoas veem a lipo como uma forma de emagrecimento. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão ouvindo como que funciona essa questão do IMC e da relação da composição corporal quando a gente pensa em uma cirurgia. Ai, Bárbara, quem dera, né? Se o lipoaspirador pudesse emagrecer as pessoas, seria fantástico.
Mas eu falo, gente, que a lipoaspiração ela é válida quando o seu percentual, com o seu percentual de gordura e seu peso, ele está pelo menos na faixa de sobrepeso. Obesidade nunca. Paciente com peso de MC acima de 30, esquece uma lipoaspiração, porque você vai arriscar demais a sua vida. Eu falo meus pacientes de lipo o seguinte: quanto mais você estiver próxima daquele MC de 18,5 a 25, ou seja, o MC normal, mais eu vou te entregar mais beleza, mais contorno, né? Hoje, mesmo as pessoas, às vezes, a qualidade da pele não dá uma HD, mas você vai fazer uma definição. Hoje não tem cirurgião plástico que aprendeu a técnica de HD que não vai fazer uma média ou uma baixa definição. Né? Então, lipoaspiração não serve para emagrecer. A lipoaspiração, se você usar para emagrecimento, você vai espoliar demais o paciente, colocando ele sob risco. E você não vai entregar a beleza. Né? Então, meus pacientes, o que é IMC, né? Para explicar para as pessoas? A gente calcula o IMC quando você quer ver aquele seu peso, se ele está bom em relação à altura. Não é um índice sensacional, porque as pessoas que têm uma massa magra muito boa, ela pode ser confundida. Então, você pega o peso e divide sobre a altura ao quadrado. Quando ele está entre 18,5 abaixo de 25, é o sensacional, é aquele peso, né, que todo cirurgião ama, né? Mas, se ele tiver abaixo de 28, também é muito sensacional para lipo. Agora, abdominoplastia, geralmente quando a paciente está abaixo de 30, eu faço. Agora, acima de 30, nunca. Não faço porque eu aumento muita complicação. Risco de seroma, infecção, e não vale a pena. Então, assim, eu acho que o paciente ele tem que emagrecer se ele estiver acima desse... Não vale a pena arriscar, né? Você já vai entrar numa cirurgia já perdendo, né? Sem dúvida. E esse alinhamento das expectativas com o paciente é muito importante, né, Michele? Porque lá na clínica mesmo, às vezes eu recebo muito paciente que está muito longe com IMC de obesidade, pensando em uma cirurgia. Ou aquele paciente que quer emagrecer rápido para entrar numa cirurgia, né? Pois ele coloca uma data para ele poder criar, para poder fazer essa cirurgia. E eu sempre alinho, né? Eu sou muito transparente com os pacientes e peço a permissão também para dar a minha opinião a respeito, né? Porque é o que eu sempre falo com os pacientes, quanto mais próximo do ideal a gente entrar na cirurgia, melhores vão ser os resultados e mais definitivos, né? Quando a gente entra numa cirurgia, a gente está em busca de um sonho, de uma realização. Então, a gente quer entrar para ganhar, né? Exatamente. Então, até o cirurgião. Sem dúvida. E eu sempre falo com os pacientes também que a gente se preocupa, né, na nutrição especificamente, com o pré-operatório, que é a parte mais importante, que é a preparação cirúrgica, o pós-operatório e a manutenção, né? A parte mais importante é o preparo, porque o paciente, às vezes, que vocês encaminham muito pra gente, né? O paciente, às vezes, está com obesidade, ele vai entrar, às vezes, em uma cirurgia plástica com 44% de gordura, né? Sabendo que, às vezes, ele mesmo pode perder uns 10% com a dieta, com exercício físico, e chegar na cirurgia com 34%, né? E aí, sim, ficar com o físico muito mais delineado, com muito mais resultado. Minha anestesista, a doutora Mônica Calil, ela que sabe, assim, eu amo lipoaspiração, só que tem um limite, são 6% do peso corporal. Quem dera se a gente pudesse ir muito além disso, mas não pode. Então, se esse paciente ele já chega ali com muita porcentagem de gordura, ele vai perder, não vai ficar sensacional o resultado dele, né? Ele vai olhar e dizer, é isso. Eu tirei o que era para você reduzir com dieta, com exercício, né? Então, faz parte o paciente se preparar. Sem dúvida. E dando esse link, pessoal, a gente tem que entender que a gente tem um limite, por exemplo, do percentual, igual a doutora Michele explicou. Então, o paciente sair de um percentual muito alto para entrar numa lipo direto não é inteligente, né, Michele? Porque a gordura localizada mesmo, que é o maior incômodo dos pacientes e a mais difícil de sair, que talvez essa, né, realmente vale a pena a gente entrar na cirurgia por ela, é algo que você muitas vezes consegue fazer sozinho, né? Com a dieta, com exercício Existe adequado. uma coisa assim, na abdominoplastia, que as pacientes muito assim, esse meu estômago é muito alto. Uma das coisas que elas mais falam, meu estômago é muito alto. Seu estômago não é tão alto assim. Na verdade, é muita gordura visceral. Então, numa abdominoplastia, Bárbara, tem certas coisas que a cirurgia não entrega. Primeiro que eu não posso limpar muito essa região
dessa região epigástrica, é onde está em cima da onde são os músculos reto-abdominais, que é onde vem a vascularização para o resto da barriga. Não posso lipoaspirar muito ali. Eu não posso lipoaspirar a parede, a parte de dentro da barriga, onde são os órgãos, a gordura visceral. Então, como essa paciente vai perder isso? Dieta e exercício. Né? Então, que ela faça isso antes. Por que vai ser bom se ela fizer isso antes? Porque eu vou conseguir mais pele, eu vou remover mais pele. Agora, tem pessoas que a obesidade central ela é importante, a gordura visceral é tão localizada entre as vísceras que a parede não consegue descer. Né? Então, é importante tudo isso. Michele, quais são os pré-requisitos para uma cirurgia plástica? Então, vou falar os meus, assim, o que eu falo com elas. A primeira coisa é ela querer muito. O paciente ele tem que querer, assim, e eu consigo perceber nos olhos deles, assim, na cara deles que vai aparecer, poxa, essa quer. Né? Então, ela está fazendo a cirurgia plástica para ela, não porque o marido criticou, não porque a amiga falou alguma coisa, para ela. Primeira coisa. Aí eu falo assim, olha, você tem que pesquisar. As suas pesquisas serão importantes para mim, porque eu coloco elas como as minhas chefes. É feito um projeto de arquitetura, um projeto de uma reforma. Elas são arquitetas. E quem estiver ouvindo o podcast vai saber que eu falo exatamente isso. E eu sou engenheira civil, que eu falo, isso não dá, isso dá, né? E vamos lá. Então, a primeira coisa é querer e ela vai me ajudar a nortear. Então, o primeiro pré-requisito é querer. E a outra coisa é pesquisar. Hoje em dia, Bárbara, não sei se você concorda comigo, não cabe mais você falar, não sei, sabe sim. Não sei, não sabia, não, sabe sim. A segunda, eu peço exatamente isso que eu vou falar. Eu quero carinho, eu quero empatia, eu quero sintonia, eu quero confiança. É um pré-requisito para mim. O terceiro passo é a rede de apoio. Sem essa rede eu não quero operar. Essa rede de apoio está em casa. Não adianta você pegar uma amiga invejosa que vai te ajudar, não vai. Tem que ser realmente uma pessoa que vai estar ali, que vai te aguentar, porque você fica insuportável 15 dias. Você vai ficar sensível, você vai se sentir feia, seu cabelo vai ficar oleoso, sua barriga vai estufar. Então, assim, são momentos bem difíceis. Você já viveu e sabe o que é isso. Então, se você não tem uma rede de apoio, um preparo na sua casa, a gente não vai conseguir. Tem que estar bem fisicamente, bem emocionalmente. Emocionalmente, para mim, é um dos requisitos mais importantes. Porque um estado emocional prejudicado, ele realmente, eu vou falar, ele vai atrapalhar tudo. Um estado emocional prejudicado, ele vai provocar mais dor, acredite. Ele vai provocar um pós-operatório mais lento. Ele vai provocar cicatriz feia. Cicatriz feia? Sim, cicatriz feia. A cicatriz, gente, eu escutei uma frase outro dia, eu até falei no meu Instagram, a pele é o espelho do cérebro. Pode ver que as pessoas cheias de alergia, com cicatriz alta, pode saber que o estado emocional daquela pessoa não é legal. Precisa também a pessoa tá fisicamente bem, os exames, né? Então, a gente conversou do MC, a parte física, a hemoglobina, quando eu gosto de limpar, eu gosto dela nas alturas, com a ferritina maravilhosa. Deus, Bárbara, sem ele eu realmente não opero. Se a paciente fala assim, não acredito, não pode ser minha paciente. Porque eu acho que Deus está no comando, então Deus para mim é um pré-requisito, ele está no comando, então assim... eu até falo assim para elas, olha, antes de você entrar nessa história, você vai pegar e vai entregar na mão dele. E ele vai te mostrar a hora. Ele vai te mostrar seu cirurgião. Porque assim, eu não acredito em concorrência cirurgião plástico. Cada paciente tem o seu cirurgião. Né? Eu até falo, olha, você tem que sentir isso por mim. Você sentiu? Se você não sentiu, não dá. E por último, eu sempre falo, silêncio, é um pré-requisito. É um outro. Então, quando você junta tudo, isso que eu peguei e citei, para mim é o tudo. Se você não tem esse tudo meu, para mim não tem nada. Então, esses são os pré-requisitos. Né? Não sei de você entender, assim, mas eu falo exatamente isso. Eu falo quase assim, é tudo ou nada e vamos arrasar. Né? Vamos arrasar juntas. Outro tudo também, eu tenho uma lista enorme, inclusive, seu telefone está lá, que são telefones úteis. Porque assim, lá tem um psicólogo, um educador físico, os fisioterapeutas, nutricionista. Então, assim, são vários telefones que são importantes para mim. Porque eu quero realmente fazer um trabalho sensacional e eu não faço isso sozinha. Então, assim, ele chama telefones úteis. Complementando, quando eu recebo muitos pacientes, né, de vocês e a gente também tem pacientes em comuns, e eu sempre falo que é um alinhamento de perspectivas, né? E como eu citei anteriormente, a gente tem que se preocupar com as 3 fases, né? Que é o pré-operatório, a nutrição especificamente, com o pós-operatório e com a manutenção, né? A manutenção ela só vai acontecer depois do preparo, eu né? não sei como você faz, assim. Eu falo com as minhas pacientes que a minha balança dá choque. Então, assim,
Pacientes de mama, engordar e emagrecer, gente, 2 quilos, sabota o resultado. Então, assim, pode até emagrecer, vai estragar. Então, eu falo que a minha balança tem que dar choque. Se elas pegarem, pesar naquela balança. E por que acontece? É como se fosse uma assinatura minha ali, né? Então, assim, aí eu brinco, lógico que eu não dá choque, eu queria realmente uma que desse, mas é muito importante para mim. Então, assim, toda consulta eu faço, a gente tem uma biopedância que a gente gosta de fazer para realmente controlar, fazer com que a pessoa, ela realmente se lembre que aquilo não é só dela, né? Não sei se você, quando você realmente consegue e você fica feliz com o resultado do paciente, porque ele realmente teve uma entrega para você. Então, tanto que não é qualquer paciente que a gente consegue conquistar, né? Então, os pacientes que você vê realmente resultado, porque realmente ele quer te fazer feliz, né? Então, quando ele mostra, olha, doutora Bárbara, como que eu tô, porque ele quer te fazer feliz. Então, não adianta você pegar um paciente que você vai ver, nossa, esse paciente não emagrece. Não. Por quê? Ou porque tá faltando alguma coisa nessa perda de peso, um psicólogo, ou algum trauma que ele tem, né? Então a gente fica frustrado, poxa, eu conversei com essa paciente, ela não está respeitando o dinheiro dela, não está respeitando o corpo, e vai lá e engorda tudo. É muita tristeza. E a nutrição também fala muito desse acompanhamento, né, Michele? Porque todo resultado ele depende de um somatório de fatores, né? Então não é só ir lá fazer a cirurgia plástica, né? A gente tem todo esse preparo antes, essa adesão da paciente no exercício físico, para que depois dessa cirurgia, que ela vai ter que ficar um tempo até parada, ela possa voltar, né, e manter e otimizar os resultados que ela está tendo na plástica, né? Especificamente os resultados dependem, obviamente, muito da cirurgia, do que você está prestando, mas esse resultado final depende do paciente, muito né? Mais. Quantas cirurgias, por exemplo, no dia a dia de consultório a gente vê? Às vezes o paciente vem se preparar para emagrecer para uma mastopexia, por exemplo, ou uma redução de mama, né? De um modo geral, emagrece 15 quilos, faz a cirurgia, depois engorda de novo. E isso também é péssimo. As pessoas têm que entender que esses emagrecimentos rápidos, né, essa perda de peso rápida que eles desejam, até para fazer uma cirurgia, às vezes pode ser muito prejudicial para o resultado final, porque cada vez que essa pele estica, volta, a gente tem uma perda de elasticidade também, né? Aqui, eu queria fazer uma pergunta para você, posso? Claro. Recentemente, essa semana mesmo, veio uma paciente minha que o resultado dela estava maravilhoso no passado. Aí, esse ano, de repente, ela chegou no meu consultório e falou, caiu, minha mama caiu. Aí, a gente foi ver a porcentagem de gordura, falou só 2 quilinhos e tal. Aí, a gente foi fazer um link, menopausa. Então, assim, a menopausa fez com que a queda dos hormônios provocasse verdadeira destruição na mão dessa paciente, assim. E eu pensei, você tem alguma dieta, alguma coisa que você prepara essas mulheres, assim? Porque é algo que a menopausa ela tem que ser encarada com muito mais seriedade. Ela não é uma doença, é uma coisa fisiológica, porque vai acontecer com todas nós, mas tinha que ser encarada como uma doença. Porque, assim, foi uma coisa muito drástica. Eu tenho a foto dela um ano antes e depois da menopausa é uma coisa muito terrível, assim. Você tem alguma dieta, alguma... Na verdade, nesse último podcast que a gente gravou, a gente falou algumas coisas sobre a menopausa, né? Inclusive, a doutora Thaís falou sobre a resistência anabólica da idade, né? Após os 40 anos, a gente tem essa resistência anabólica, que é uma dificuldade tanto de ganho de massa muscular, mas também os próprios hormônios, eles ocasionam mais flacidez, né? A gravidade também ajuda, né? Então, a gente tem essa demanda. E eu acredito muito que essa questão da menopausa, a gente tem que entender muito o histórico do paciente, como que ele ficou nesse tempo, né? Porque muitas pessoas sofrem de efeito sanfona. Ganha 2 quilos, perde 3 quilos. Ganha 2 quilos, perde 3 quilos. Ela até no seu consultório. Ela deve saber. Então, tem essa questão desse engorda e emagrece, tem a questão da gente perder muito colágeno, né, a longo prazo, até levando para outros lados. A gente percebe que as pessoas têm problema articular depois de um tempo. Por quê? Porque o colágeno, ele reduz. Então, a pele também sofre essa influência. Então, quando a gente fala nessa preocupação em relação à idade, a esse cuidado pós-operatório, a gente trabalha com a dieta, com essa distribuição de proteínas, muitas vezes a gente pode usar alguns colágenos, verisol, enfim, e também essa adequação dos micronutrientes, né? Esse é o domínio maior da nutrição. Evitar também, trabalhar essa parte inflamatória para evitar o envelhecimento, né? O próprio estresse oxidativo e avaliar a rotina dela como um todo. Essa questão do sol, né? Essa questão também de, às vezes parece
coisa boba, mas não sei se você dá essa dica para os pacientes, essa questão das corridas também da mulher, né? Às vezes... Não, eu falo, ó, coloca muito sutiã aí agarrado, sutiã, top. Porque a gravidade existe, né? Exatamente. 3 coisas podem sabotar muito a mama. A oscilação de peso, a falta do sutiã e o tempo. O tempo não tem jeito. O tempo, ele... E assim, cada mulher tem o seu tempo, né? Tem meninas que a mastopecia dura 1 ano, 2 anos. Então... E eu acho que tem uma questão de pele também, né? Sua experiência. Eu sempre tive flacidez. Sempre. Ou seja, é uma mama que não vai durar. Então assim, Deus me ajude, depois eu refaço. Não vai durar, não tem jeito. E aí, imagina você, já sabe que essa pele não vai durar. O que você vai fazer? Boa alimentação, aí você vai usar seu sutiã para poder conter a sua mama, não vai oscilar o peso. É uma das medidas para você realmente postergar essa queda, né? Porque cair vai cair, não tem jeito. É uma coisa que eu queria falar até para as pessoas entenderem. Gente, prótese não vai evitar queda. Claro que não, né? Então muitas pessoas falam, eu quero botar prótese porque eu não quero que caia. Vai cair. Com ou sem prótese, não tem jeito. E Michele, em relação à nutrição, qual a importância você acredita que a nutrição tem nesse pré e pós-operatório? Eu acho tudo. Primeiro que o paciente, quando ele vai operar, ele vai entrar no estado inflamatório. Ele vai se inflamar. Eu falo que a cirurgia é como se fosse uma doença, um resfriado, né? Então, se esse paciente é um paciente já inflamado, né? Então, aquela paciente que vive se alimentando mal, com fritura, farinha branca, refrigerante, esse paciente ele já é inflamado, ele já é um doente. Como é que essa pessoa doente vai entrar numa doença? Ele vai se inflamar mais e ele vai piorar. A cirurgia, nesse pós-operatório logo imediato, assim, é um cansaço, é uma fadiga. Então, o inflamado, ele vai ficar mais se sentindo pior. Então, imagina aquela pessoa, eu falo assim, que as minhas pacientes, que elas têm que se alimentar igual musa fit, sabe? Elas têm que ter uma dieta rica em proteína, alimentos anti-inflamatórios. Por isso eu coloco a nutricionista na história, porque ela vai conseguir explicar para essa paciente. Então, só que a nutrição não para por aí. Porque uma boa nutrição e esse preparo do paciente, ele vai fornecer uma cicatriz mais bonita. Então, não é só o bem-estar do paciente, porque ele vai se sentir melhor, mais bem preparado para viver tudo isso. Ele vai produzir uma cicatriz mais bonita, né? Hoje foi muito legal, a paciente me ligou perguntando se ela podia comer chocolate. Não é proibido, só que o chocolate, você sabe, ele é mais inflamatório. Então, assim, é bom evitar. Né? Então, assim, eu peço para evitar crustáceo. Não sei se você concorda comigo, assim, eu até peço sempre para poder ir para a Nutri, mas eu falo de forma geral. Então, se esse paciente, ele realmente vai se alimentar bem, ele vai ter um pós-operatório menos sofrido e uma cicatriz melhor, né? Quem não quer isso, né? Eu sempre falo que a nutrição tem papel na preparação pré-cirurgia, na pós-cirurgia e na manutenção, como eu citei, né? Quando a gente fala em preparação, gente, não é só dar uma dieta para o paciente para ele poder fazer pós-cirurgia. Não, não é isso. Primeiro é preparar ele psicologicamente também, né? Tentar ajudá-lo nessa rotina dele, para que ele já insira os hábitos alimentares para essa manutenção ocorrer, né? Quando a pessoa come mal, e ela vai comer mal, especificamente no pós-cirúrgico, né? Por conta da cirurgia, a gente sabe que a tendência depois de 1 ano, 2 anos, ela voltar a fazer o que ela já fazia, né? Como em todo processo de emagrecimento também. Então, primeiro, a mudança do estilo de vida, ela precisa acontecer para a gente poder ter esses resultados definitivos. Outra coisa que a gente vê direto, exames alterados. O paciente indo para a sala de cirurgia, quase ali na ponta ali da cirurgia, ele está com ferro baixo, ferritina baixa, zinco. Então, isso vai prejudicar muito a recuperação desse paciente, né? Outra coisa que a gente já vai falar em breve é a questão das doenças autoimunes. O paciente que tem doença autoimune, ele tem que ter um cuidado maior com a alimentação, com os hábitos de vida, né? Né? Com certeza. E não é que é proibido fazer a cirurgia, né? Nós já vamos chegar nesse assunto. Mas o fato é que esse paciente, se ele tiver com a doença silenciada, ele vai conseguir ter uma qualidade de vida maior, né? Menos riscos também. Então, quando a gente está falando de nutrição, a gente está falando em mudança do estilo de vida, a gente está falando em ajustes nutricionais para o paciente ter condições de chegar numa cirurgia com os exames em dia.
A gente está falando de uma dieta anti-inflamatória que vai permitir que ele se recupere melhor, que essa cicatrização fique melhor. E a gente também está falando de controle de doenças autoimunes muitas vezes, né? E quando a gente está falando em pós-cirúrgico, muitas pessoas têm a ideia de qual suplemento eu tomo, né? O que fazer no pós-cirúrgico? E se você tiver se preparado bem para essa cirurgia, muitas vezes a gente não precisa de usar nem suplementos, né? O próprio equilíbrio do corpo humano, ele já vai gerar a cicatrização adequada, né? E a manutenção, gente, é a parte mais importante. Quando a gente faz uma cirurgia plástica, a gente está em busca de um sonho no qual a gente faz investimentos para isso acontecer, não só financeiros, né? Mas justamente... O investimento tem que continuar, né? Veio uma coisa na minha cabeça o seguinte, não sei se alguma vez, antes de você ter o seu conhecimento, você pensou nisso. Queda de cabelo pós-cirurgia plástica. Quem a pessoa acha que é o culpado? Normalmente falam que é anestesia. Coitado! Não é não, na verdade, o que acontece? O corpo ele é muito inteligente. Ele vai pegar e deslocar todo aquele suplemento para a área operada, a área lesada. Então, quem sofre? Cabelo. Né? Então, assim, o corpo vai pensar, poxa, vou mandar o nutriente que está faltando aqui, eu estou precisando para o cabelo? Não vai mandar para o cabelo. Por isso, essa parte de uma boa suplementação, se a pessoa estiver em déficit. Mas se ela está se preparando, já tem uma boa alimentação, o corpo não vai precisar. Essa pessoa que tem queda de cabelo, ela realmente não devia estar realmente preparada para poder viver aquilo. Né? Então, assim, é muito importante realmente os exames estarem ok. Para mim, seria um sonho se todos passassem pelo nutricionista. Se realmente tivesse um nutricionista na história, porque eles têm um preparo adequado para poder fazer aquela dieta. E esse cabelo não vai cair. Sem dúvida. Né? E a pessoa não vai sofrer. E ele vai fazer uma cicatriz, um dos itens para a cicatriz ficar sensacional, ele vai ter. Eu brinco muito quando a pele já é flácida e eu falo que são os tijolos. Os tijolos são de péssima qualidade, mas vão fazer uma boa argamassa. Né? Então é exatamente isso, assim, que é um preparo que o paciente tem que ter essa consciência. Doutora Michele, a gente escuta muito falar sobre a doença do silicone. Você pode falar para a gente um pouco a respeito? Então, primeiro a gente tem que saber quando se fala doença do silicone, o que a gente está se referindo. Quando o cirurgião plástico a gente fala doença do silicone, a gente está falando sobre a sindromiásia, que é a doença autoimune. Essa doença autoimune, na verdade, ela é um dos motivos para disparar essa doença do corpo, é o silicone. Mas outras coisas podem disparar essa doença, como vacina, às vezes, gente, um creme de silicone. Então, são outros dispositivos que podem fazer isso. É uma síndrome de diagnóstico de exclusão. O que é isso? Para a gente poder chegar na sindromiásia ou na doença silicone, tem que excluir outras doenças. Então, geralmente a pessoa refere uma fadiga, um cansaço, e assim, você fez aquele check-up na paciente, descartou o problema neurológico, aí começa a investigar a parte reumatológica, aí a gente começa a ver que realmente pode ter uma relação, né? Só que a doença já estava na paciente. Você sai investigando todo mundo? Não. Na verdade, você não sai investigando todo mundo antes de colocar silicone, não. Mas você vê indícios. Sua família, alguém tem lúpus? Sim, a minha irmã tem lúpus. Aí você pega e investiga melhor essa paciente, né? Então, assim, não se deve confundir a doença do silicone com outras doenças. Por exemplo, contratura capsular, que é endurecimento. Então, chegou à tona isso, né? E as pessoas começaram a achar que todo mundo estava com doença de silicone. Não é. Né? Então, existem outras coisas que podem acontecer com relação ao silicone, mas a doença silicone ou sindromiásia, ela está relacionada, é uma doença autoimune, está relacionada com realmente a resposta autoimune do paciente. E é importante a gente falar que a doença autoimune, pessoal, é uma reação do corpo contra ele mesmo, né? Então, no caso, a doença do silicone é uma rejeição, teoricamente, à prótese. Mas é muito importante a gente evitar esse autodiagnóstico, né, Michele? Porque quando a gente fala nos sinais e sintomas, incluem, né, dores na articulação, fadiga crônica, distúrbio do sono, que são coisas que muitas pessoas já têm no dia a dia, né? Então,
Então, ter esse diagnóstico preciso, vindo do médico, das avaliações, é muito importante. E é importante também ressaltar que o paciente que vive bem, o paciente que cuida da alimentação, que tem o intestino bom, o sono bom, né, o gerenciamento das emoções, ele consegue ficar com a doença autoimune silenciada, né, e ele consegue ter uma qualidade de vida. Então, mesmo ele tendo a genética, né, a genética muitas pessoas têm, e vocês com certeza vão ter esse olhar, né, para esse componente genético, mas não quer dizer também que vai acontecer, né? Principalmente se esse paciente ele for cuidadoso com a saúde dele, com os hábitos dele. Tem pessoas que às vezes têm lúpus, e ela quer colocar silicone. Aí o que acontece? Já fica assim, nossa, vou botar, a pessoa já tem um lúpus, como é que vai fazer isso? Pode responder, né? Mas ela vai numa reumatologista. Essa reumato, ela vai junto com essa paciente tratar o corpo dela para poder receber aquilo, porque, Bárbara, às vezes, aquele silicone, ele é muito importante. O silicone tem os riscos, sim, mas às vezes o silicone ele vai beneficiar muito aquela mulher que não tem mama, entende? Sim. Então, você tem que ponderar, né? Então, não é contraindicado. Se a pessoa tem lúpus, a próxima é contraindicada, mas é algo ser decidido junto com a reumato, porque realmente pode ser uma coisa que a prótese não pode ser pode não ser bem aceita ao corpo. Tanto que tem pacientes minhas que têm doença reumatológica, a gente acompanha juntamente com a reumato, elas têm o silicone, estão felizes. E por enquanto nada aconteceu. Gente, se colocou silicone, tem que acompanhar. Então, assim, um dos pré-requisitos que a gente começou lá atrás é você realmente casar com o seu médico. O silicone ele tem que ser acompanhado anualmente. Eu gosto de acompanhar de 6 em 6 meses, quando a paciente tem um nódulo, então justamente com a mastologista nós vamos acompanhar. Então colocou silicone e casou com o seu cirurgião plástico. Ah, quando que eu vou trocar? Não tem data para trocar, tem que vigiar. Então assim, tem pessoas, como a minha sogra, por exemplo, tem 30 anos de silicone, né? E tá tudo bem com ela, mas ela acompanha anualmente, né? Então, um pré-requisito, colocou silicone e casou com o médico. E até fazendo uma analogia a isso, quando eu trabalho muito com as doenças autoimunes, né, o paciente que ele tem uma doença autoimune, ele tem um componente genético para a doença autoimune, né, e muitas vezes ele tendo um estilo de vida favorável, saudável, ele não vai repercutir com outras doenças, ao ponto que a gente tem pacientes que têm 4, 5 doenças autoimunes ao mesmo tempo, né? Então é um metabolismo altamente, vamos dizer assim, um organismo altamente reativo, mas muitas vezes pelo estilo de vida, né, que a gente tanto fala. Então, só ponderando isso, né? É possível a pessoa ter a doença autoimune e colocar a prótese de silicone, se correto? for liberado pelo reumatologista, sim. Então, assim, o reumatologista vai casar com a gente. Então é um acordo, né? Sim, exatamente, em prol do paciente. Porque assim, eu sempre tive mama, graças a Deus, mas tem meninas, Bárbara, que não tem nada. Foi aquilo que eu falei, tipo assim, a menina chega lá sem nada. Aí você olha, nada compõe, ela tem lá que é o corpo, um quadril, não tem mama, né? Então isso assim, tem que ser considerado, tem que ser ponderado, né? É aquilo que eu falei, gente, hoje não cabe você falar assim, não sabia, isso não existe mais. Não dá pra você usar isso, não sabia. Dá? Não dá. Você sabe sim, então você é responsável e eu acho que tem que cuidar, é uma coisa que a gente fica muito atenta, como eu te disse, a gente não sai pesquisando doença autoimune, mas pela anamnese, aquela conversa, a paciente ela vai soltar alguma coisa histórico, que pode ser indício aí a gente investiga mais, né? Perfeito. E é importante, né, mais uma vez a gente colocar que a beleza da mulher está muito relacionada à autoestima, né? A libido, sim, né? Nossa, eu falo muito isso. Muitas vezes a mulher chega com a queixa, por exemplo, até de libido no consultório, e eu falo que às vezes a queixa dela, a forma como ela se vê, a autoestima dela está muito mais relacionada com a libido propriamente dita do que com os hormônios. Não vai adiantar. E, na verdade, é onde vem a frustração. É outro link que a gente falou mais tarde, falou antes, que não adianta você estar bem com você e achar que aquela cirurgia plástica vai te transformar. Vai resolver, né? Não vai te transformar, vai piorar. Porque você acha que vai tampar um buraco. Uma grande expectativa, que não vai né? tampar. Não vai tampar. Às vezes, eu não sou psicóloga nem nada, mas assim, às vezes eu sinto que vai dar errado. Essa pessoa está querendo uma coisa que vai dar errado. Né? Então, precisa estar tudo conectado. A cirurgia plástica é um sucesso quando está tudo conectado. Né? E hoje em dia tá difícil essa parte nossa, tá tudo muito complicado, tá tudo muito difícil. Então, eu falo, nem sei, eu falo só com meus pacientes, né? Mas eu vou falar aqui. Eu acho que você tem que estar com a mente pompom. É aquela mente, assim,
livre de problemas. Naquele momento, naquele pós-operatório, sua mente tem que estar muito tranquila. Aconteceu com uma paciente minha uma coisa que eu só vi em livro, chama granuloma piogênico, não sei se você já ouviu falar, é autoimune. Então, assim, foi uma cirurgia muito maravilhosa, fechamento de mastopexia sem tensão. Aí, de repente, começou a abrir uma úlcera superficial, assim, né? E a gente falou, como assim isso, né? A pessoa super cuidadosa. E aí a gente pegou, chamou o médico, um médico atendeu, um médico hiperbarista, que falou, esse é granuloma piogênico. E é uma coisa que a gente não tem como prever, né? Era uma menina mais emotiva, emocional, mas assim, hoje ela sabe que ela tem uma doença autoimune, né? Então, uma cesárea dela vai acontecer isso. Então, se ela vai se preparar com o reumatologista, isso é muito importante entender aonde vai o negócio. Nós estamos falando de doença autoimune. Não sei se você teve... Eu achava que só existia em livro. Não. Né? Então, assim... e foi interessante porque, como eu tenho uma equipe multidisciplinar, e esse médico ele atuou de forma muito importante, porque a vontade do cirurgião é lá fazer a limpeza e fechar de novo. E se eu fizesse isso, ia causar muito mais estrago. Então, graças a Deus. E é legal que essa é uma coisa assustadora, mas que cicatriza muito bem. A cicatriz fica muito legal, a gente fica feliz, assim, depois. E o tratamento é corticoide, ou seja, inibir a doença autoimune. Então, assim, não sei se você já ouviu falar disso. Não, especificamente não escutei. Então, gente, o recado é o equilíbrio das partes, né? Então, antes de entrar na cirurgia, prepare-se para ela, tenha uma rede de apoio, né? Trate dessa parte emocional, cuide da parte nutricional, né? Entre na cirurgia de coração aberto também, né? Ame seu cirurgião plástico. É isso, tem que ter esse link médico-paciente. E, então, agora nós vamos para a segunda parte do podcast, que é as perguntas do Instagram. Vamos lá? A Nutri Karina Souza perguntou, como reduzir cicatriz, Michele? Então, na verdade, a cicatriz, a gente não tem que ter medo dela. A gente tem que conhecer toda a fisiologia dela para a gente poder tratar. Numa parede abdominal, por exemplo, quanto mais cicatriz, quanto mais pele a gente remove, maior a cicatriz vai ficando. Hoje, na cicatriz da mama, se fala muito de cicatriz reduzida, né? Então, assim, você remove aquele excesso de pele para algum lugar, você vai jogar. O L, né? Você joga mais para lateral, aquela cicatriz reduzida mais para vertical. Então, você faz manobras, reduz a cicatriz ao redor da areola. Então, assim, é uma escolha do paciente. Não se engane que você está diminuindo a cicatriz, não. Na verdade, a cicatriz está indo para outro lugar. Quando você vai operar, não fique com medo do tamanho dela. Você tem que ter medo de você não cuidar. Foi aquilo que a gente conversou. Se você tem uma boa nutricionista cuidando da sua parte alimentar, ou seja, a cicatriz está ok, né? Você vai ter uma boa dermatologista que vai cuidar dessa cicatriz. O seu estado emocional vai ter maravilhoso. Você tem que ter medo dessa cicatriz? Não tem que ter medo. Não tem. Você tem que ter medo, na verdade, de fazer uma cicatriz muito reduzida e sobrar pele. O que adianta isso? Você diminuir a cicatriz na parede abdominal ou na mama e tá lá aquele excesso de pele. Não adianta. Então, na verdade, isso é ilusão. Não temos que ter medo da cicatriz. A gente tem que encarar ela de frente e dar o nosso melhor. Eu falo assim que eu amo as minhas dermatos, elas são cheias de tecnologia. E eu falo, você tem que ir uma dermato com tecnologia. E eu fico em cima de uma cicatriz 2 anos. A cicatriz ela é capaz de alterar por 2 anos. Então, assim, você não pode desistir, né? Então, eu acho que é isso. Não ter medo da cicatriz, ter medo, na verdade, da sua falta de cuidado. Acho que é isso. E é importante, eu já passei por uma cirurgia prévia, quando estava na faculdade, com alimentação ainda ruim, não tinha muitos hábitos. E essa minha cirurgia foi uma retirada de cisto, foi por laparoscopia na época, mas foi a minha pior cicatriz, sabia? E depois veio cesárea, no qual eu já tinha um estilo de vida muito bom, a mastopexia super ok também. Então eu acho que a parte nutricional, a inflamação, como a gente citou anteriormente, eu acho que ela também faz toda a diferença. Muito. Né? Porque na cicatriz, gente, a pessoa também tem que entender, igual eu não tô aguentando, o repouso. A cicatriz, ela só tem a força têncil máxima dela, após 3 meses.
Então, assim, você foi lá, fez uma mastopexia, você vai malhar, você vai esticar? Não vai, porque vai fazer uma cicatriz feia. Abdominoplastia. Você não tem que andar 3 meses assim, mas você vai ter que ter a parte do quadril relaxada por 3 meses, porque a sua cicatriz ainda não é forte. Então, conhecer a cicatriz é fundamental. Né? Então, assim, às vezes eu vejo, mas meu cirurgião, às vezes aparece pessoas de outros cirurgiões lá no meu consultório e falam, ele fez cicatriz feia, ele fez? Não, você que tem com cicatriz feia, porque você não cuidou, porque o seu corpo fez, porque a genética não tem jeito. Agora, quando a pessoa sabidamente tem o que é lógico, você vai se preparar para isso. Você vai levá-la para beta-terapia depois. Então tem um preparo, porque você já sabe, mas tem pessoas que a gente não sabe. Já tem um histórico, vai se preparar. Então não tem que ter medo da cicatriz, tem que ter medo da sua falta de cuidado. Ou seja, gente, tudo que a gente falou desde o começo, né? Preparação para a cirurgia, né? Cuidados, enfim. Cessante 87. Qual suplementação você indica para cicatrização pós-cirurgia? Essa aqui eu vou ajudar, hein? Me ajuda. Então, eu adoro, vou falar, gente, porque eu adoro congresso, assim, eu adoro me atualizar muito. E aí, até já coloquei na minha folhinha lá, assim, eu falo, gente, isso aqui eu aprendi nos meus congressos, mas é a Nutri que vai ajudar. Então, eu passo castanha de caju, ômega 3, polivitamínico, o sulfato ferroso, que eu adoro o sulfato ferroso, o noriporum, colágeno. Mas colágeno não é isso, gente, colágeno é suplementação, né? E whey. Então, são as coisas que eu já passo, já tá na minha folhinha de pré-operatório, naquele preparo. Só vou operar no que vem. Não interessa, já começa a fazer uso. Então, assim, aquilo ali eu sempre explico. Olha, eu não sou uma nutricionista, mas é uma coisa que eu aprendi e vejo o resultado dos meus pacientes que fazem a suplementação. Então, na verdade, é isso, mas é muito limitado, né, doutora Bárbara? Não, mas complementou bem. Eu só adicionaria a vitamina talvez A e C, porque eu acredito que tem faz... C, esqueci da C. Ela é muito boa. Mas o A tá no polivitamínico. Sim. Ou é pouco? É pouco. Normalmente a gente faz uma suplementação extra. Depois você me ensina. Com certeza. Já vou colocar na folhinha. A distribuição proteica prévia, acho que é muito importante. Por isso que o whey, talvez pós-cirúrgico, ele se encaixa tão bem, né? Ele é prático, é uma proteína legal. Mas mais importante de tudo, pessoal, é de novo, né? Eu falo, a suplementação ela tá lá no topo da pirâmide, né? Ela é algo que pode ser realizado, é algo que vai auxiliar muito, mas eu sempre gosto daquela fala, né? E se não existisse o suplemento? Porque hoje a gente tem muito acesso às coisas e a gente tem que aproveitar também desse acesso. Mas o básico ele é feito com comida também, né? Com ajustes dos exames antes. Então, gosto muito dessas suplementações que você citou, complementaria com as vitaminas que eu disse. E hoje os colágenos também são muito interessantes, tá? Os colágenos Verisol, normalmente essas fórmulas também já tem a vitamina C, né? Que já faz um blend legal. Então, eu daria essa sugestão se a gente fosse pensar colocar a vitamina A, tá faltando. Aí, vamos colocar. Vamos lá. Após a lipo, as células de gordura voltam a crescer? Não voltam. Não, calma aí. Elas não voltam. Aquelas que se foram para sempre, graças a Deus, mas as residuais, elas voltam a crescer. Então, assim, a gente quando bebezinho, a gente está produzindo células de gordura, mas chega um momento que você para. E aí, tudo que você engorda é aquelas células de gordura que está insuflando. Na lipoaspiração, quando você remove aquela quantidade de células de gordura, essas células não voltam mais, mas as residuais incham. Então, você pode perder o resultado de uma lipo? Sim, porque as células que ficaram lá vão inchar, não tem como você remover todas. Né? Perfeito. Por isso, manutenção, galera. E essa pergunta você já respondeu, mas vamos enfatizar ela, hein? Na lipo, conseguimos retirar quanto % de gordura? Qual a porcentagem de gordura que a gente consegue tirar? 5 a 6% do peso corporal. Por isso, a pessoa realmente, acima do peso, ela não vai ter tanta entrega, né? Ela vai só tirar o excesso que ela podia ter tirado com dieta e exercício. E, gente, isso eu acho que tem que ficar para quem está assistindo, tá? A gente tem que aproveitar da cirurgia plástica, né, da melhor maneira possível. Então, aquela gordura que você consegue retirar vinda de dieta, de exercício, de hábitos, retirem ela primeiro para poder ir para a cirurgia e aproveitar, né, a gordura localizada de fato, né, Michelle? E olha, o cirurgião e o anestesista agradecem, porque esse tempo que a gente vai ter a mais vai estar para modelar seu corpo. Então, seu corpo vai ficar muito mais bonito do que o cirurgião tá lá gastando os 5, 6% e tirando em excesso, né? Mas também, Bárbara, tem gente que realmente não consegue, né? Então, ela se beneficia da lipo, sim, se ela tá com sobrepeso. Obesidade, nunca. IMC acima de 30,
esquece, porque isso é perigoso. Sem dúvida. Silicone tem relação com câncer? Então, descobriram recentemente um linfoma na cápsula do implante. É uma coisa muito rara, são poucos casos relatados. Graças a Deus eu não conheço nenhuma paciente, não conheço nenhum colega meu cirurgião plástico, são muito poucos casos relatados. É uma coisa insidiosa que o tratamento é feito uma contratura na maioria dos casos. Você vem, remove em bloco a cápsula do implante e a prótese. Então, assim, é uma coisa rara, é multifatorial. E eles descobriram que as pessoas que tiveram esse tipo de linfoma, eles chamam de BIA, a LCL, são pessoas que são predispostas a outros tipos de câncer também, elas são reativas. Ah, eu tenho que ter medo. Não tem que ter medo. Você tem que realmente vigiar com o seu cirurgião plástico. Então, o seu controle anual, então, o seu casamento realmente é eterno. Isso vai ser um impedimento meu de botar a próstata? Não, não vai ser. Câncer de mama é muito mais comum, né, gente? Então, assim, a cada 10 mulheres, uma vai ter câncer de mama. Né? Então, isso não pode ser um fator limitador, não. Mas um alerta que as pessoas têm que acompanhar. E até esse contato médico, né, Michele, pós-cirurgia, É né? pra Porque sempre. eu acredito que, não sei qual a sua prática em relação a isso, mas eu acredito que muitas pessoas perdem o vínculo pós-cirúrgico, né? Então é um momento de contato, de Primeiro cuidado, que cicatriz está ali assinado do seu cirurgião para sempre, né? Que ali não vai sair nunca, é uma ligação para sempre. Então, agora, botou prótese, esse link não pode nunca mais se perder, eu acho que é para sempre. Perfeito. A prótese de silicone precisa ser trocada após 10 anos? Você também já falou Acabei de falar isso. mais ou menos, né? Então, o que acontece? Não. O principal motivo de troca é estética, como a gente estava falando. Cair as mamas podem cair com o tempo. Às vezes a paciente não está gostando mais daquele resultado que ela tinha. Então, assim, o principal motivo de troca hoje é realmente estético. Então, assim, em raros casos tem a contratura capsular, gente, que é o endurecimento de uma cápsula que naturalmente se forma. Hoje eu até fiz um tratamento disso, né? A paciente, ela começou a sentir dor. Não era minha paciente, é uma paciente de 8 anos, ela tem prótese há 8 anos, e ela tinha uma prótese lisa. Então, o que a gente fez? A gente fez a remoção de toda a cápsula, tirou a prótese e colocou uma prótese poliuretano, que eu gosto muito. Essa prótese poliuretano, Bárbara, ela adere mais aos tecidos. Graças a Deus, adoro. Não precisa de colocar atrás do músculo, porque eu acho muito invasivo atrás do músculo, mas há casos que precisam. E ela dá menos índice de contratura. Né? Então, assim, contratura é uma realidade, é raro, também multifatorial, que não pode ser também um impeditivo da pessoa colocar, né? Porque pessoas vão se beneficiar do implante, né? Não pode ser tão radical. E já linkando nessa pergunta, temos uma que você já respondeu em partes, né? Quais são os riscos de colocar o silicone? E são vários, né? Primeiro é a insatisfação, né? E a pessoa olhar, ela ter aquela expectativa e falar assim, primeira coisa que eu falo, assim, quando a gente vai escolher uma prótese, a paciente, ela é minha chefe, a gente vai escolher. E a gente vai analisar as características, os desejos dela. Na maioria dos casos, a pessoa pensa numa coisa que não vai acontecer. Então, a primeira coisa que tem que fazer é realmente você entender e aceitar, para você ser feliz. Se você não conseguir fazer isso, não faça. Porque a insatisfação, para mim, é uma coisa ruim de acontecer. Agora, complicação precoce, mais comum é hematoma. Todas as complicações que eu vou falar agora são complicações muito raras. Mas existem, você tem que conhecer todas, né? Já falamos de algumas. O seroma, que é aquele líquido que acumula, né, só pelo descolamento do tecido, a rejeição, infecção, a contratura capsular, que de certa forma é uma rejeição, a senomiásia, que é a doença autoimune. Esse câncer que eu falei na cápsula da prótese, uma coisa muito rara que espero nunca ver. A queda das mamas, estrias, uma coisa muito interessante também, não sei se você no seu pós-operatório você percebeu isso, Bárbara 1, Bárbara 2. As bárbaras agem diferente, as mamas agem diferente, né? Então, às vezes a evolução é tão diferente que vira uma assimetria importante aos olhos do paciente, porque nós somos assimétricas. Então é muito importante você reconhecer as assimetrias, para você não olhar assim e falar assim, olha, ficou diferente. Não, elas eram diferentes. Então, para mim, eu acho que o resultado é tão bom que eu nem percebi as assimetrias. Cabeça boa também, isso é muito bom.
de novo, né? Quem tem doença autoimune pode colocar silicone? É o que a gente conversou, né? Na verdade, quem vai responder isso é a reumatologista. Normalmente, elas explicam para essa paciente os perigos que elas podem passar, da possibilidade de remover o implante, mas como eu disse, às vezes aquilo é tão importante para ela, que se ela realmente cuidar, tiver a doença estável, eu já coloquei, conforme eu disse, depois que a reumato liberou. Hoje, até hoje, graças a Deus, essa paciente está super bem. Perfeito. E por que está ocorrendo tantos casos de doença do silicone? Não é isso. As pessoas que estão confundindo tudo, tá misturando. E eu acho que virou meio moda, talvez, né, gente? Eu acho que é porque não se escutava falar. Não, eu acho que virou um pouco de moda, porque assim, o silicone ele tem que ser bem indicado. Tem gente que já tem mama, vai colocar silicone. Aí, às vezes, a mama vai cair. Aquilo não foi muito bem indicado para ela. Às vezes a pessoa engorda, aí aquela mama que já tá grande, a pessoa vai estar mais gordinha. Então, a doença do silicone, gente, é uma coisa rara. Ela realmente ela vai ser diagnosticada após exclusão de vários diagnósticos. Então, não é uma coisa tão comum igual as pessoas estão E tem achando. pouquíssimos estudos, né, Michele? Muito pouco. Eu dei uma olhada, assim, é muito pouco, realmente. Então, porque não a gente é escuta falar tudo. hoje, né? Mas não... E as pessoas, sabe o que está acontecendo também, gente? Não quero levantar bandeira de nada, não. Tanto que eu converso com as minhas pacientes, que você vai estudar, você vai ver uma frase que eu uso. A troca vale? A troca da mama, que você tem a sua mama, vale colocar um silicone ali, que é uma coisa que você tem que vigiar para sempre? Para você tem que entender se vale a pena a troca, né? Mas conforme eu disse, tem pessoas que se beneficiam. Vale a troca, gente. Eu acho. Tem uns casos que eu Senhora. falo, não vale a pena a troca, mas a maioria que vai lá procurar, gente, como é que uma menina de 18 anos sem peito, sem mama nenhuma, isso não dá, ela não vai conseguir nem a vida dela colocar pra frente. É como se fosse uma pessoa mutilada. E a autoestima traz segurança também, né? Nossa, a Então, gente assim, vê que a mudança é muito legal, assim, sabe? A gente... É incrível. É igual no emagrecimento. Às vezes eu falo com um paciente, às vezes o paciente vai lá, é mulher, né? Tá com 80 quilos. Aí volta para uma segunda consulta, às vezes a pessoa, ela chega diferente. Por ela ter emagrecido 5, 6 quilos para uma segunda consulta, ela volta procurando estar com às vezes com uma joia, às vezes uma maquiagem. Isso, né? Então isso é real, muito assim, legal. é muito legal. Então a pessoa, depois que ela sente essa mudança na autoestima, ela também passa isso para as outras pessoas. Legal. E né? é muito legal que tem paciente, principalmente aquelas que não tinha mama nenhuma, de repente coloca, viram tudo blogueira, assim, você fica tudo orgulhosa. Eu acho que o silicone em si, eu acho que ele mexe muito com a cabeça das mulheres, né? Eu acho que é algo que eu sempre quis. Eu não sei se você lembra, Michele, antes de ter a Alice, eu tinha marcado, né, uma cirurgia, tava tudo certo pra gente poder fazer cirurgia. Aí eu peguei e falei, espera, precisa beber. Aí eu fiz o exame, o teste de gravidez, estava grávida, eu ia operar na quarta-feira, era sexta-feira, eu tive que cancelar minha cirurgia. Muito legal, né? Mas assim que eu tive a oportunidade, muito eu fui Deus lá no comando. É bom que foi na hora certa, né? Então aproveitei a minha cirurgia. E assim, eu queria só falar um alerta pra gente tomar um pouco de cuidado com o que tem se falado na internet. Tem que tomar cuidado? Sim, mas calma, gente, não tem que ter pânico. Tem muito médico, não sei se tem reparado, assim, muito médico que, eu nem sei a especialidade, também não vou falar o nome aqui agora, que fica falando muito mal do silicone, sem saber que ele também traz o bem. Sim. Que quando bem indicado. Então, assim, isso gera um pânico, porque às vezes o cara tem muito seguidor, gera um pânico muito grande nas pessoas e não tem que ter pânico. Você acha que realmente se fosse uma coisa proibida, Estados Unidos, que é todo cheio de cuidado, né, não ia ter suspenso, não ia ter suspendido, né? Então, o Brasil mesmo, Anvisa, então não, eu acho que tem a sua indicação, tem que tomar cuidado e não tem que ter esse pânico, não. Tem que cuidar com o seu cirurgião. Você não pode realmente botar a sua próstata e nunca mais visitar seu cirurgião, né? Isso é muito importante. E após o parto, quanto tempo eu posso fazer minha cirurgia de mama e lipo? Ih, tem gente que já querendo fazer lipo. O que eu falo da lipo? A lipo espera dar 12 meses depois do parto, porque a nossa parede, ela só chega num ponto que é aquele mesmo depois de 12 meses. Então a parede tá fraca, às vezes aquela gordura que você acha que vai ficar daquele jeito não vai, então a parede regride por 12 meses. É questão hormonal também, sabe? Melhora muito. A mama é o seguinte, eu falo, são 6 meses após o término da amamentação. Então, assim, se essa paciente está amamentando
por 6 meses. O ideal é esperar esses 6 meses, porque a mama ela vai evoluir. Então, quando o cirurgião trabalha com aquela mama, ele trabalha com aquela quantidade de glândula, gordura e pele. Então, se você pega, a mama vai evoluir depois, não é a mesma mama, né? Então, o ideal, ou então, parou de amamentar e quer fazer a cirurgia mais rápida, às vezes o remédio da sua obstetra pode passar um remédio para ajudar a secar o leite, aí são 3 meses. Mas o ideal são 6. E o corpo muda muito, né, Michele? Ele demora a voltar mesmo também, Então, né? 12 meses no mínimo. É legal também esperar esse E outra momento, coisa, né? tem o bebê, né, Bárbara? Não, e é super Coitado. difícil, né, gente? Eu não conseguiria pensar numa cirurgia Não, como coitado do bebê. coisinha tão O pequena. bebê precisa de você, né? Então não é hora de pensar nisso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E até pro pós-cirúrgico, né? Quando você tá imagina. operada, tipo assim, com o Você bebê. precisa de cuidados, uma como é que você coisa. vai cuidar do seu bebê? Olha essa pergunta, eu gostei dela. Após o parto, eu perco minha lipo HD? Então, Olha, a gente, Virgínia não Virgínia, perdeu, né? A Virgínia não perdeu. perdeu. Virgínia tá lá maravilhosa, o que ela arrumou, essa mulher Tem que maravilhosa. respeitar, né? Palmas pra ela. O que Palmas acontece? mesmo. Não dá pra poder saber. Porque, na verdade, a HD é um jogo de luz e sombra. Para HD aparecer, a gente precisa de pouco tecido cobrindo a sua musculatura. Eu preciso de uma musculatura hipertrofiada, forte. Então, assim, exatamente, aonde você vê que está escuro é aonde está mais fino. Aonde você vê mais claro é a musculatura hipertrofiada. Então, assim, não sei se dá para poder perder ou não. Vai depender muito do que está cobrindo aquilo ali, né? Mas, normalmente, se você engordar o tanto que tem que engordar, porque, assim, tem muita gestante, igual meu caso, né? Eu engordei bastante. Não precisa, né, gente? Então, eu acho que se você acompanhar direitinho com uma nutri, com a sua obstetra, eu acho que no máximo 8 quilos tá bom, né? Que você tem alguma grávida que você acompanha? Porque assim, não precisa, tem gente que o bebê... A média saudável, vamos dizer, para pessoas saudáveis, né, eutróficas, é entre 8 e 12 quilos. É no máximo 8, né? Você não vai querer perder a lipo HD. Para uma lipo HD, que teve Então todo dá o com 8 investimento. quilos, né? 8 quilos eu acho que tá bom. E aquela coisa também, né? Não pensa nisso também, né? Gestação é Chato. hora de gerir uma Faz de vida, novo. né? Então depois repete, não tem problema faz de não, novo, né? Faz de novo. Isso aí. O que não é recomendado pós-cirurgia? Eu acredito que foi relacionado à alimentação, né? A práticas. Então, Ou, no enfim, pós-operatório pode- imediato, eu falo assim, tudo que te inflama não te torna pior. Você vai pegar e vai se alimentar de uma fritura, você não tá legal, né? Você tá lá inflamado, a barriga realmente ela fica estufada, seu intestino vai prender. Você vai se sabotar mais com uma fritura, com um alimento que vai pegar e inflamar o seu intestino. Eu acho que assim, eu não proíbo nada, porque a proibição é uma coisa muito ruim, a pessoa parece que ela fica mais ansiosa. Mas eu acho que fritura, a farinha branca é muito tóxica, né? Como é que pode? Eu acho que é isso. Agora, acho que de será uma que a maneira pessoa geral- perguntou de outras coisas de alimentação? Ela perguntou dessa então acho forma. que é isso. Eu acredito que é evitar alimentos inflamatórios, né? Isso. De um modo geral, né? Eu acho que é E isso. ter uma alimentação aí, pelo menos 80% do tempo saudável, evitar bebida alcoólica, né? Que é algo que atrapalha bastante, né? Que incha. É importante a gente também falar isso, né? Pós-cirurgia, a gente tem uma alta retenção, né, Michele? Então, Nossa! quanto mais limpinha tiver a alimentação, muita água, né? Que foi algo que a gente não citou ainda, mas que eu acho que é importantíssimo. O intestino, ele prende, então ter esses cuidados também com fibra, com a parte geral de bons hábitos, eu acho que vai agregar muito e vai Eu também ajudar acho. nessa recuperação. Então, antes de finalizar o nosso podcast, você quer deixar alguma mensagem final? Então, eu quero sim, gente. Então, assim, o meu resumo vai fazer uma cirurgia plástica, coloque esse tudo, porque se não tem o tudo, não é nada. Né? Então, coloque uma nutricionista na sua história, não abra mão da educadora física, do seu dermatologista, fisioterapeuta, porque juntos vamos fazer um trabalho mais sensacional. A parte psicológica a gente tanto falou aqui. Então, assim, cirurgia plástica, gente, não é simplesmente, eu tenho dinheiro para fazer cirurgia plástica. Não mesmo. Né? Então, assim, cadê o carinho pelo seu cirurgião plástico? Você tem que entrar nessa história para arrasar. E eu torno a falar de Deus, porque isso aqui, Bárbara, é um lar. Né? Então, é um lar que Deus nos deu, temos que respeitar. Então, se eu entro na história do meu paciente, eu entro no lar dele e ele invade o meu. Então, isso é uma coisa muito importante, não abra mão desses detalhes. Porque, olha, orçamento, eu vou falar uma coisa aqui. Mas você está falando isso? Não, orçamento vem.
Porque se for o seu momento, o seu merecimento, esse dinheiro chega na sua mão. Então não tem que se preocupar com isso. Olha o tanto de coisa que nós falamos que tem que se preocupar antes de uma cirurgia plástica, né? Vamos entrar para arrasar, né? E dar o nosso melhor. É isso. E é isso, gente, ter uma relação transparente com o médico de vocês, né? Sentir essa conexão, que é muito importante, essa confiança, e alinhar as expectativas, né, antes de qualquer coisa, para que esse resultado seja bom, seja um resultado sensacional. Sensacional, Maravilhoso. isso aí. E busque a sua melhor versão, né? Por que não, né? Então a gente está aqui para poder fazer o nosso melhor. E eu quero te agradecer por estar aqui e agradecer pela sua ajuda fora daqui. Muito obrigada pela sua competência, seu carinho, né? Sou muito sua fã. Ai, eu só sou. Michele, muito obrigada, tá? Eu que te agradeço pela sua presença. Então, antes de finalizar, pessoal, a doutora Michele tem um convite a fazer para vocês. Então, toda quarta-feira no meu Instagram, vou deixar aqui para vocês verem, a gente tem a Quarta Pink. É um momento destinado para nós mulheres. Então, a gente vai falar assim, de assuntos gerais, assim, com profissionais que amam muito o que fazem. Eu queria que vocês muito participassem. Obrigada. E eu já participei, gente. Coisa então, demais. pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, por vocês estarem com a gente aqui nesse momento. Michele, muito obrigada. Eu que agradeço. Até breve. Até breve.